Bom, cinemática plana agora de corpos rígidos, né? Então agora estamos deixando partícula de lado, ponto material, para ver em corpos rígidos. Corpo rígido, pessoal, né? Vocês já falaram, já falei isso aí para vocês em mecânica 1, é quando agora as geometrias se fazem necessário, né? É quando agora as dimensões do meu corpo contam. Cada ponto ali, dependendo do movimento, vai ter uma aceleração, uma velocidade, né? Vai ter uma aplicação ali diferente. Então, só uma rápida revisão um pouquinho ali, né? Que a gente falou um pouco, é o que? Ponto. Ponto é cujas dimensões são nulas, né? Ou podem ser consideradas como tais. Partícula é o elemento físico quando as dimensões não são importantes. Então, porque é ponto material ou partícula, né? Que são as mesmas coisas. Já o corpo, pessoal, o conjunto de partículas, né? Então, as dimensões passam a ser importantes. Então, no nosso caso é corpo rígido, já que, independente da força, do que for que vai estar aplicado, ele vai sempre manter a mesma forma, não vai ter deformação, né? Corpos deformáveis. A gente começa semestre que vem com resistência dos materiais, né? Acho que é semestre que vem, a turma de vocês mesmo. Sistema, então o sistema já é o que? Um conjunto de corpos. Tem vários corpos ali montando ali, né? Já esse sistema, né? Em alguns casos a gente pode considerar esse sistema no todo como ser um corpo único, né? A trajetória, pessoal, é a linha que vai representar, né, a movimentação de um ponto. Ou um ponto até mesmo no corpo, né, de ponto A, ponto B, ponto C, que faz parte do corpo. Então tem aquela trajetória. E já a posição é o local geométrico para um instante, né? Então, opa, nesse instante, nessa posição. Então eu tenho um ponto ali que está acelerado. Para cada instante ele vai ter uma velocidade, né? Então a posição é para aquele determinado instante. Bom, os movimentos dos corpos rígidos, pessoal, então a gente tem ele translação, né? Que aqui a gente tem a translação curvilínea, quando o corpo permanece na mesma posição e está se deslocando em linha reta, né? Aqui o feijãozinho aqui, o A e o B se deslocando, ou o carrinho, né? E curvilínea, que é quando ele mantém a posição, mas a trajetória dele, ó, a trajetória do ponto A, a trajetória do ponto B, são trajetórias curvilíneas. Um exemplo aqui é essa chapa aqui, ó, oscilante, né? Ela vai ter o que? Esse ponto ali da chapa, assim como os outros, sempre a trajetória curvilínea e ela sempre se mantendo nessa posição horizontal. Outro é rotação em torno de um eixo fixo, né? Então, em 3D aqui, eu tenho esse meu eixo e esse meu corpo vai estar rotacionando em torno dele, ou, né, aí em 2D aí no plano, o meu ponto A está fixo e todos eles, os outros pontos, né, aqui mostrando o B, vai estar se deslocando na trajetória ali curvilínea, rotando em torno desse meu ponto A. Por ser fixo, a velocidade de aceleração nele é zero. Um exemplo ali é um pêndulo, né? Aqui um pêndulo até composto com duas barras ali. Então ele vai ter essa trajetória curvilínea. E por último, né, o movimento plano geral, que nada mais é a união dos dois, tanto translação quanto rotação em torno de um ponto fixo. Então poderia aqui, ó, considerar ele aqui, ó, nessa mesma posição, ó, ele vai vir aqui e vai sofrer o que, ó? Aqui é o B e aqui o A. Daqui para cá ele vai sofrer translação, porque o corpo permaneceu na mesma posição. Aí depois ele fica fixo em A e só rotaciona aqui, ó, no B. Então o movimento plano geral é a união da translação e a rotação. Bom, olha aqui esse meu sistema, né, aonde ele sofre, né, vários tipos ali de movimento. Então aqui ele está fixo, né? Aqui ele tem um pino também fixo. Então observa, essa barra e esse disco, eles estão sofrendo o quê? A rotação em torno de um ponto fixo, porque ele está fixo aqui e estão rotacionando. Esse meu bloco, ele está dentro dessa guia, então ele vai somente nessa direção. Então ele está sofrendo translação retilínea.
Se esse meu disco e essa minha barra têm o mesmo diâmetro, estão alinhados aqui no ponto fixo, essa minha barra aqui, ela vai sempre se manter na horizontal. Então, ela vai ser o que? Translação curvilínea. E já essa aqui, ó, ela vai descer, vai subir, vai para lá, e aqui sempre nessa posição. Então, essa última barra aqui, ela tem o movimento plano geral. Né? Então, tem a translação, aqui a rotação no fixo, translação curvilínea, e aqui o movimento plano geral. Bom, a gente já viu lá em partícula, né? Se a gente for considerar as partículas do meu corpo, né? Num único corpo, a gente considerar a nossa posição ali, ó, R é igual a A, e a de B em relação a A. Só que na translação, o meu R de B em relação a A sempre vai ser constante, porque não vai alterar a posição desse meu corpo. Então, quando você deriva em relação ao tempo, a gente sabe que a velocidade de B é igual à velocidade de A. E também, mais uma vez, em relação ao tempo, a aceleração de B é igual à aceleração de A. O que isso quer dizer? Que sempre, né, quando eu tenho translação, em qualquer ponto do meu corpo, eu vou ter a mesma velocidade e a mesma aceleração. Então, tendo translação ou curvilínea ou retilínea, em qualquer ponto do corpo, a minha aceleração é igual à minha é igual em qualquer ponto do corpo e a minha velocidade é igual em qualquer ponto do corpo. Rotação em torno de um eixo, né? Então, se eu tenho rotação, eu vou ter variação angular. Assim, eu tenho velocidade angular e aceleração angular, certo? Eita ferro. Então, olha só, esse meu ponto P aqui no disco, ó, deslocando, ó, θ, então ele vai ter essa variação, ó, Δθ. Olhando de cima, né, no plano, né, ó, então aqui, ó, ele tem essa variação angular e se continuar aumentando vai ter aqui, ó, o Δθ, né, que ele está ali nessa posição. Então, olha só, quem que é a variação temporal da minha variação angular? É a minha velocidade angular. É a mesma coisa, velocidade é igual ao deslocamento sobre o tempo. Velocidade linear é igual ao deslocamento linear sobre o tempo. E velocidade angular é igual ao deslocamento angular sobre o tempo. Assim, a mesma coisa para aceleração. A aceleração é igual a velocidade sobre o tempo. Então, a minha aceleração angular é igual a velocidade angular sobre o tempo, né? Aquela temporal, ou reescrevendo, derivando a segunda, né? É o θ aqui derivado a segunda. E eu também posso o quê? Tá incluindo, igualando esses dois, assim como nós fizemos lá no partícula, e tá chegando nessa última equação, que a velocidade angular vezes a derivada da velocidade angular é igual a aceleração angular vezes a derivada da posição angular, certo? Então aí a gente pode estar trabalhando, né, em angular, assim como a gente trabalhava no retilíneo. Então, no movimento curvilíneo, né, em torno de um ponto fixo, da mesma forma, nossa velocidade é sempre tangencial, que está aqui, e a nossa velocidade, ela é quem, né? É derivada, né, da posição. Então, se eu tenho a minha velocidade R, né, é a derivada ali da minha posição R. E a velocidade ali, ó, de θ, né, ali da minha posição θ, derivando eu vou ter o quê? O dθ, que é aqui do meu quem que é o meu, essa minha trajetória S, né? Aqui, ó, o meu V, aqui é o S dt, certo? Então, quem que é esse meu S, né? Que é o em cima da minha variação, é o θr, né? Esse S daqui é o meu θr, derivando em relação aqui o tempo, né? Analisando aqui o θ, eu vou ter aqui a temporal no θ e o R ali se mantém constante, né? Então, tendo o R constante, essa velocidade ali, considerando ali do R, né, ela é zero, mas a velocidade que eu vou ter aqui, ó, o tangencial, é a velocidade aqui que é o θr vezes θ derivado temporal vezes o R.
Só que quem que é esse meu elemento? Né? Esse meu θ derivada temporal é a velocidade angular. Então, a velocidade é ômega-r. Né? Vetorialmente, né, ela fica dessa forma. Então, a nossa velocidade é ômega-r. Derivando em relação ao tempo, a derivada da nossa velocidade, a gente sabe que é quem? É a aceleração tangencial, que também está tangente. Então, se a nossa velocidade é ômega-r, a nossa aceleração tangencial é quem? É alfa-r. E se a nossa aceleração, né, normal é quem? Velocidade ao quadrado sobre r, substitui essa velocidade ao quadrado por ômega-r ao quadrado, a nossa velocidade normal vai ser quem? O ômega ao quadrado vezes o r. Né? E aqui é o que a gente já tinha determinado. Então, ó, a gente sabe, né, tendo o raio, tendo a aceleração angular ou a tangencial, a gente consegue determinar uma ou outra. Então, olha esse exemplo. Uma corda é enrolada em torno de uma roda que está inicialmente em repouso. Determine a função em função do tempo. O que? A velocidade angular da roda e depois a posição angular de OP em radianos. Ele fala que a nossa aceleração é 4 vezes t, isso em metros por segundo. Então, qual que é aqui, ó, o P ali em radianos. Então, veja bem, ó, que aceleração é essa que ele dá aqui para nós para baixo, né? Esse A que é 4t. Essa aceleração é a tangencial. Se é a tangencial, ela é quem? É o alfa-r. Então, ela sendo alfa-r, né, a gente substitui aqui o valor tangencial, que é 4t, a gente chega que a nossa aceleração angular é 20t. Então, partindo, né, inicialmente que ela tem velocidade, ela parte do repouso, velocidade angular é zero no tempo zero, quem que é aqui, ó, alfa é ômega t sobre delta t, quem que é o alfa? 20t. E aqui, ômega t sobre delta t, eu passo esse dt para o lado de lá, a gente vai ter o que? A nossa aqui, ó, integral, né, de d ômega, de 0 ao ômega, e do outro lado 20t dt, né? Então aqui a gente pode estar integrando ele aqui também, ó, de 0 até o t. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter que ômega é 20t ao quadrado dividido por 2. Simplificando, a nossa função da velocidade angular da roda em função do tempo é 10 vezes t ao quadrado. Então, como ele quer agora a posição angular, aí nós sabemos a velocidade angular, né? Velocidade angular é variação angular sobre o tempo. Então, basta substituir o ômega t, o ômega aqui que é 10t ao quadrado. Pego esse aqui, ó, dt, passo para o lado de cá. Então, a gente vai ter o dθ é 10t ao quadrado vezes dt. Então, integrando isso aqui, a gente chega que o nosso θ é 3,33t ao cubo radiano. Um outro exemplo é esse aqui, ó. O cabo C tem aceleração constante de 225 milímetros por segundo e velocidade inicial de 300 milímetros por segundo, ambos direcionados para a direita. Então tá aqui, V de C e A de C. Determine o número de revoluções da polia, o número, né, de voltas que dá em 2 segundos. Letra B, a velocidade e a mudança da posição na carga B em 2 segundos. E a aceleração aqui, ó, no ponto D, no aro da polia interna, quando o tempo é 0. Então, olha só. Primeiro, né, a gente vai determinar quem? A velocidade tangencial e a aceleração, né, aqui que a gente pode saber em D. Só que em D, ó, é a mesma corda. A gente sabe que essa velocidade de D é igual à minha velocidade de C. Então, ó, o V de D inicial é igual ao V de C
E a aceleração de D tangencial inicial é igual a de C. Então, quem que é a velocidade angular no disco, né? Velocidade linear é o R ômega. Trabalhando aqui, o ômega é V sobre R. O raio dele aqui, ó, desse menor é 75, que está o nosso ponto de D, que é o que está em contato. A gente chega que o nosso corpo rotaciona 4 radianos por segundo. E a aceleração angular, né, ela é quem? A tangencial sobre o raio. Então, utilizando ali no nosso ponto D, a aceleração angular é 3 radianos por segundo ao quadrado. Certo? Então, aqui, ó, né, aí o que a gente fez foi pegar a aceleração e velocidade de C, passou para o D e determinamos agora nele, né, a aceleração e velocidade angular. Só que ele quer o quê? A velocidade e a posição angular aqui, né, após 2 segundos. A nossa aceleração é constante, né, então a gente pode utilizar a nossa equação pronta, ou poderia utilizar o que? A aceleração é igual variação da velocidade sobre o tempo. Então, substituindo aqui, a gente chega a 10 radianos por segundo. E também, agora aqui, a gente vai determinar a variação angular, certo? Então, poderia, né, achar aqui uma velocidade angular em função do tempo e substituir em deslocamento angular é igual a velocidade angular sobre o tempo, ou também já joga aqui naquelas formulazinhas do ensino médio, que a gente chega aqui em 14 radianos. Só que a primeira, ele quer o quê? Após 2 segundos, ele quer o número de revoluções. 14 radianos é a volta que ele dá, né? É a medida ali, né? É em radianos. Então, para eu transformar o 14 radianos, eu sei o quê? Tudo que eu multiplico em cima, multiplico embaixo. Eu sei que uma revolução, que é uma volta, é igual ao quê? 2π radiano. Isso aqui é igual. Então aqui eu corto o radiano, resolvendo 14 dividido por 2π, eu tenho o número de revoluções, que é 2,23. Certo? Esse é o número de revoluções. E agora ele quer, ó, a letra B, a velocidade, a mudança de posição em B. Só que em B, ele está na parte externa da minha polia, ó. As coisas que eu tenho é de 75. Agora a gente vai ter que determinar aqui quem? Quem é a velocidade linear aqui, né? A aceleração, a posição, tudo, ó, nesse ponto externo, usando o raio de 125. Então, quem, ó, V é ômega R. Se eu tenho a velocidade angular da polia menor, é a mesma em todo o meu corpo. Velocidade angular e aceleração angular. Se o corpo é 1, vai ser o mesmo, né? Então, olha só. Eu vou pegar o raio dele e a minha velocidade angular e a gente ali, ó, determina. E quem que é o deslocamento, né? Ali o delta S, né? Aqui que eles chamam de delta B. É o R vezes a variação angular. Então, o raio 125, a minha variação angular de 14 radianos, aqui ele tira quem que é o deslocamento, né, de B e a velocidade de B, certo? Após os 2 segundos que a gente determinou a quantidade de deslocamento dele angular. E a letra C, ele quer aceleração no ponto D quando a polia está no tempo zero. Então, a aceleração no ponto D, pessoal, olha só, no tempo zero é simples, porque ele já me deu a aceleração constante de C. A aceleração de C em D, ele vai ser o quê? A aceleração tangencial. E ele me deu a velocidade, né, nesse instante em C, que é a mesma velocidade de D. Então, a gente vai ter o quê? Ó? A aceleração aqui, ó, tangencial, e a aceleração normal. A tangencial é a mesma de C e a normal é quem? A velocidade ali, ó, angular, né, vezes o raio desse meu elemento que a gente determinou, certo? Ou eu também poderia pegar a minha velocidade em C e elevar ao quadrado e dividir pelo raio. Então, com isso a gente determina a aceleração tangencial e a aceleração normal,
a magnitude dele vai ser o quê? A Pitágoras, né? Onde a soma vetorial dos dois. E a direção é determinando ali o tangente. Bom, nesse outro exemplo aqui, ó, uma série de pequenos componentes, né, de elementos de máquina são movidos por uma correia. Que passa, né, por uma polia intermediária de raio de 120. Então, né, estão ali puxando, tem essa minha correia. No instante mostrado, a velocidade em A é de 300 milímetros por segundo para a esquerda. Né? Então, velocidade para a esquerda. E ele fala a aceleração é de 180 para a direita. Então, na verdade, essa aceleração é uma desaceleração, já que está ao contrário da velocidade. Determine a velocidade angular e a aceleração angular da polia intermediária. E depois a aceleração total, né, aqui da máquina. Então, olha só, a minha velocidade aqui em B vai ser em A, vai ser o quê? A mesma que eu vou ter aqui em B. A minha aceleração tangencial também é o quê? É a mesma aqui que eu vou ter em B. Certo? Então, ó, a minha velocidade, vou desenhar errado lá o sentido contrário, né? A minha velocidade em A, ó, que é o contrário, hein, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Né? Aqui é a velocidade, aqui é a aceleração. Então, a minha velocidade aqui, né, em B é a mesma de C, 300 milímetros por segundo para a esquerda. E a aceleração tangencial também. Só que, né, como que eu determino a minha velocidade angular? A minha velocidade angular é ômega-r, minha velocidade linear é ômega-r, então a minha velocidade angular é velocidade sobre raio. Beleza? E a aceleração angular é a aceleração aqui, ó, tangencial, beleza? Dele, né, sobre o raio. Então, a minha aceleração tangencial é o raio vezes o alfa, então o alfa é a sobre R, que a gente vai determinar. O sentido é porque é o sentido que eu tenho da velocidade rotacionando para cá e da aceleração rotacionando para o outro. Só que falta ainda quem aqui, ó? A minha aceleração normal. A aceleração normal é quem? R vezes ômega ao quadrado. A gente já determinou o ômega, né? Com isso a gente chega na nossa aceleração normal. Bom, mas ele queria era velocidade angular, aceleração angular. Só que depois, para eu determinar a aceleração total, quem é a aceleração total? É a soma, né, da normal com a tangencial. Então, eu tenho a normal e a tangencial. A total é a soma vetorial dessas duas, né? Então, basta aplicar aqui Pitágoras e o ângulo, né, a gente determina ali pelo arco tangente.